Olá, seguidoras! Passei um tempinho aqui, descansando um pouco, sem fazer vídeos, mas aqui estou de volta, descansada, para responder algumas perguntas de vocês. Recebi várias perguntas. E muitas dessas perguntas giraram em torno do bendito anticoncepcional. E pelo que eu tenho observado, muitas meninas estão tomando o anticoncepcional, mas sem querer tomá-los. Por alguma razão, cultura, o namorado que quer, seja o que for, essas meninas estão tomando esse remédio sem às vezes estar com vontade de tomar esse remédio, sem querer, sem entender o que esse remédio faz no corpo delas. E eu estou aqui para ajudar, né? Até onde eu posso, eu vou então trazendo informações para vocês, muitas vezes informações que já estão lá na bula desses remédios que vocês tomam, mas eu entendo que nós, profissionais de saúde, conseguimos interpretar aquelas informações para vocês, que são muitas vezes difíceis de entender, né? Vamos deixar de blá 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 e ir direto para o assunto que eu vou falar para vocês hoje sobre como é que esse anticoncepcional age no corpo da mulher, mais precisamente no ciclo menstrual. A primeira coisa que eu quero falar aqui, a primeira dúvida que eu quero tirar para vocês já é que assim, quem toma anticoncepcional não cicla, não tem ciclo menstrual. Não tem ciclo menstrual, certo? Há uma convenção aí, as meninas acabam falando que eu menstruei, minha menstruação está atrasada, mas eu tomo o anticoncepcional certinho. Eu falo, pera lá, são duas informações que não casam. Porque quem toma anticoncepcional não menstrua. Vou falar para vocês, o que acontece com quem toma esses anticoncepcionais, que você faz a pausa de 7 ou 4 dias, o que acontece? Na verdade, você toma um anticoncepcional, que é uma dose de hormônio infinitamente maior que a que o nosso corpo produz, certo? Pensa nisso, você tomou o remédio, tá? Tomou, ou tomou a injeção. O que acontece é que quando você dá a pausa, há uma drástica redução dos níveis hormonais, porque afinal você parou de tomar o remédio. E nessa queda hormonal, por conta dessa queda, dessa privação hormonal, o nosso corpo reage com um pequeno sangramento. Mas que é um sangramento totalmente diferente do sangramento de uma mulher que menstrua, que cicla, porque ela não toma anticoncepcional. Uma mulher que cicla naturalmente, que ela menstrua, ovula, passa pela TPM, volta a menstruar, e todas as etapas do ciclo, que são várias, mas não só a menstruação. Essa mulher, no período que ela menstrua, ela está eliminando uma grande quantidade de sangue, uma grande quantidade de camada de endométrio, que é a camada interna ali do útero, que cresceu, que se preparou, que o corpo da gente foi preparado para uma gravidez. E isso é perdido na menstruação, né? Quem quiser ver mais vídeos sobre isso, tem vídeo meu tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube falando exatamente todo esse processo aí do corpo se preparando para uma gravidez e no final das contas, quando a mulher não engravida, ela menstrua, né? Então veja que a mulher que menstrua naturalmente, aquela mulher que não usa anticoncepcional, ela perde uma série de componentes aí durante a menstruação. Diferente da mulher que toma anticoncepcional e tem o sangramento por conta da pausa que ela deu ali naquela dose de hormônio que ela vinha recebendo, tá bom? Então, só para deixar bem claro aqui, que é uma coisa que nem as bulas, nem os textos que eu vejo por aí sobre o anticoncepcional, deixa claro para a mulher que aquilo não é menstruação, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Aquilo não é menstruação, é um sangramento provocado pela privação hormonal. Eu quero aproveitar essa informação para já engatar numa outra dúvida frequente das minhas seguidoras, que é essa aqui. Quem toma anticoncepcional tem período fértil? O que eu falei para vocês no início aqui da minha fala? Quem toma anticoncepcional não cicla, não menstrua. Depois da menstruação, quem acompanha meus vídeos sabe que dali umas 2 semaninhas essa mulher vai ovular. Ela vai estar no período fértil dela. A mulher que não usa anticoncepcional, que os hormônios estão funcionando perfeitamente no corpo delas. Mas no caso da mulher que usa anticoncepcional, o que é que o anticoncepcional faz? Bloqueia o ciclo menstrual. Ao bloquear o ciclo menstrual, ele bloqueia o período fértil. Logo, quem usa anticoncepcional não tem período fértil. Tá bom? Tá claro isso aqui? Podem ficar tranquilos. Vocês optaram por usar o anticoncepcional?
Então, podem ficar tranquilas que se você usar esse medicamento de forma correta, respeitando os dias e os horários certos, você vai ter 99% aí de proteção. Aí vou engatar também aqui já numa outra pergunta de uma seguidora, que ela fala o seguinte, olha só. Uso sempre preservativo porque eu tenho medo de engravidar. Corro o risco de engravidar mesmo tomando o anticoncepcional certinho todos os dias? Então, quer dizer, ela está usando o preservativo porque ela não confia no anticoncepcional. Eu quero fazer duas observações aqui nessa pergunta dela. Uma filosófica, uma fisiológica. A fisiológica é que se ela está usando um hormônio que bloqueia o ciclo dela, ela, ao tomar esse remédio certinho, não está ovulando, ela não tem período fértil, não tem risco de engravidar. Certo? Teoricamente, ela não precisaria usar o preservativo. E aí vem aqui a minha questão filosófica. Se ela está usando sempre o preservativo, por que ela está ingerindo, tomando, injetando uma substância no corpo dela que futuramente pode até causar um dano a ela? Pode vir causar uma trombose, ou pode causar dores de cabeça recorrentes, pode fazer ela engordar. Muitas vezes as meninas engordam e não acham que é por causa do anticoncepcional, acham que é a alimentação, acham que é o metabolismo, e às vezes é só o anticoncepcional, né? Porque a gente sabe que o estrógeno tem uma grande capacidade de reter a nossa gordura em alguns lugares, especificamente nos seios e no quadril. As meninas magrinhas tomam anticoncepcional, elas gostam, falam assim, eu gostei porque eu ganho corpinho, ganho pezinho, mas a grande maioria não gosta, porque ganha peso, né? Fica mais cheinha. Principalmente com o passar dos anos, certo? Mas veja bem, então a questão filosófica é essa. Então veja, se você já faz o uso do preservativo sempre, que é um método eficaz, tanto quanto o anticoncepcional. Se você já usa esse método, por que você vai usar um outro método à base de hormônio que pode vir a te fazer mal para o seu corpo no futuro? Ou mesmo no presente? Vou deixar essa pergunta aí para você, tá bom? Mas então, é essa a resposta. Você não corre o risco de engravidar usando o anticoncepcional e o preservativo, tá? Não corre risco, beleza? Já respondi, né, que quem toma anticoncepcional não tem período fértil. Eu posso até, pessoal, relembrar para vocês aqui como é que isso acontece. Vejam, normalmente o nosso cérebro tem uma regiãozinha chamada hipófise que produz dois hormônios que agem no nosso ovário, estimulando o ovário a produzir estrógeno e progesterona. Esses hormônios, por sua vez, agem no útero, preparando o nosso útero para uma gravidez. Nesse mesmo momento, o nosso ovário está também desenvolvendo o nosso óvulo, tá? Que vai ser liberado na metade do nosso ciclo menstrual. Tá bem. O que acontece nas mulheres, né, assim como eu, que não usam anticoncepcional, é que quando não há fecundação, quando esse óvulo não é fecundado por um espermatozoide, todo o material que o útero preparou para receber, né, um óvulo fecundado, sangue, nutrientes, tudo mais, tudo isso vai ser liberado na forma de menstruação. Todo mês isso vai se repetir. E qual é o marco inicial do nosso ciclo menstrual? O marco é a menstruação. Menstruou, aquele é o primeiro dia da menstruação, tá? E isso vai passar alguns dias, tipo 28 dias, ou 26 dias, ou 30 dias. Cada mulher vai ter um ciclo com duração diferente. Passaram-se aí 28 dias, vai vir uma nova menstruação, tá? Mas veja que ciclo é tudo que vai acontecer entre uma menstruação e a outra. Menstruação, desenvolvimento do óvulo, ovulação, fase lútea, que é já depois da ovulação, TPM ali da mulher, depois aí vai vir uma nova menstruação e tudo se repete. E todo esse ciclo é decorrente dos hormônios produzidos pelo nosso ovário, estrógeno e progesterona, que tem ação aí também, que tem influência, que sofre influência também dos hormônios que vêm lá da hipófise. Que aí aí é muita coisa. Aí vocês, quem quiser ver mais sobre o ciclo menstrual, vai no YouTube, tem lá, ciclo menstrual completo. Vocês vão ver lá um vídeo meu sobre isso. Aí tem todos os detalhes do ciclo menstrual, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que normalmente acontece isso. Só que na mulher que toma, né, ou que injeta, que usa algum método contraceptivo hormonal, isso não acontece. Esse hormônio que ela está recebendo, ela vai lá e bloqueia esse ciclo.
esses hormônios que vêm de fora, que ela toma, bloqueiam o ciclo e ela deixa de ciclar. Logo, ela deixa de ovular, ela não tem mais período fértil, tá bom? Vou ler para vocês aqui agora 2 perguntas que a resposta vai ajudar as duas. Veja bem. Uma delas falou o seguinte: tive relação desprotegida e pelo app, pelo aplicativo que ela está usando, ela estava no período fértil dela. E ela diz: mas eu tomo anticoncepcional todos os dias no mesmo horário. Posso ter engravidado? Então ela está usando o aplicativo. Pelo aplicativo, no dia que ela teve relação desprotegida, ela estava no período fértil. Só que ela disse que está tomando anticoncepcional. Guarda essa informação aí que eu vou ler outra pergunta. Já a outra seguidora fez a seguinte pergunta: tive relação desprotegida na pausa do anticoncepcional. Tenho risco de engravidar? Então veja, uma teve relação no dia que o aplicativo dela dizia que ela estava ovulando, mas ela usa anticoncepcional todos os dias, certinho. E a outra teve relação desprotegida na pausa do anticoncepcional. E as duas querem saber, meu Deus do céu, eu posso engravidar? Então veja, a resposta para essas perguntas é uma só. Não, vocês não têm o risco de engravidar estando usando o anticoncepcional, tá? Para a primeira pergunta, que falou que ela estava usando o aplicativo, a resposta é o seguinte: se você usa anticoncepcional, pega esse aplicativozinho, deleta do seu celular, porque não vai te ajudar em nada. Porque se você está usando o anticoncepcional, você não cicla, você não ovula, não tem período fértil. Não vai procurar coisa onde não tem. Você vai ficar preocupada e ansiosa, buscando informação num lugar que não vai te ajudar. Aplicativo é para quem cicla. Aplicativo é para quem tem ali o seu período, quem tem o ciclo menstrual normal, que não usa anticoncepcional e que realmente ela vai ter ali a fase da menstruação, a fase do período fértil, a fase do período não fértil, a TPM e volta a menstruação e tudo mais, certo? Então, você não tem risco de engravidar, já que você está me dizendo que você usa o anticoncepcional certinho, todos os dias, nos mesmos horários. Então, não tem risco de engravidar, tá bom? Não olhe o seu aplicativo, deleta ele. Deleta. Quando você deixar de usar o anticoncepcional, você reinstala ele no seu celular. Pronto. Já a resposta da outra seguidora, que foi: tive relação desprotegida na pausa do anticoncepcional. Tenho risco de engravidar? Mesma coisa, não, vejam. Quando você faz a pausa do anticoncepcional, não significa que o anticoncepcional perdeu o efeito, certo? Aliás, seria um risco se perdesse o efeito, não é verdade? Então, quando você usa o anticoncepcional, mesmo fazendo aquela pausa, você está bloqueando o seu ciclo menstrual, a sua ovulação está bloqueada. Aquela pausa, né, na verdade, esse período que você fica sem tomar o anticoncepcional é para que você exatamente sangre um pouquinho e o seu corpo, você tem a ideia de que você está menstruando, que está tudo bem, está tudo normal, mas existem medicamentos tanto que a mulher toma de forma ininterrupta, ou seja, emenda uma cartela na outra, ela não menstrua mesmo, e existem esses que, como você faz a pausa ali de 7 dias, você fica 7 dias sem tomar o medicamento, e nesse período você sangra, mas é um sangramento provocado pela falta do hormônio e não porque você está de fato menstruando e que depois da menstruação você vai ovular. Não, não acontece isso. E tem também outros medicamentos que você continua tomando uma pílulazinha nesse período que seria a pausa, mas nessa pílula não tem hormônio. É uma pílula ali, é base somente de as mesmas substâncias que formam o comprimidozinho da pílula, mas sem o hormônio. Só para que você continue tomando, não perca aí essa frequência, né, de usar o hormônio, ter que parar, voltar e esquecer, né, que é muito comum a mulher esquecer. E aí é um grande risco para ela engravidar, né, ter uma gravidez indesejada. Mas então existem todas essas possibilidades e nesse caso você que faz a pausa e que teve relação desprotegida na pausa, você não tem o risco desde que você veio usando esse medicamento de forma correta, sempre nos mesmos horários, tá? Pode ler na bula do seu medicamento, lá vai estar escrito 99% de eficácia, desde que respeitada todas as condições, né, da utilização do anticoncepcional, se usar de forma correta, tá? Bem, a última pergunta que eu vou responder aqui hoje é da Eunice, onde ela fala assim: parei de usar o anticoncepcional injetável há alguns meses.
e agora quero engravidar. Só que minha menstruação está desregulada, né? Está irregular. O que fazer? A pergunta dela ela trouxe mais informações. Ela falou que a menstruação durava 5 dias, depois 4 dias e estava irregular. Primeira informação que quero passar para vocês, para quem menstrua, quem não usa anticoncepcional. Quando a gente fala em ciclo irregular, ciclo menstrual irregular é aquele que o intervalo de tempo entre uma menstruação e a outra varia. Quer dizer, no mês passaram 28 dias para menstruar. Depois no outro passaram só 23 dias para menstruar de novo. Depois no próximo, 32 dias. Então quer dizer, há uma diferença no número de dias entre uma menstruação e outra. Isso é ciclo irregular. Ciclo irregular não tem nada a ver com a sua menstruação durar 5 dias, ou durar 4 dias, durar 7 dias, tá bem? Essa é uma informação importante para vocês saberem. Principalmente as mulheres que estão querendo deixar de tomar o anticoncepcional, né? Então, no caso de você, Eunice, que quer saber o que vai acontecer, primeira coisa, como você estava usando um anticoncepcional injetável, o que acontece com o seu corpo? O anticoncepcional injetável, ele é administrado no músculo, certo? Provavelmente você tomou a injeção ou aqui no deltoide ou lá no glúteo, certo? E ao ser injetado lá no seu músculo, esse medicamento vai sendo liberado aos pouquinhos no seu corpo, bem aos pouquinhos. E o que pode ter acontecido é que mesmo você não tomando a próxima injeção, porque você quis parar, você não tomou, mesmo assim, pode ser que ainda tenha uma pequena quantidade desse hormônio ainda sendo liberada ali pelo seu músculo. E isso pode levar um certo tempo para que o seu corpo, libere totalmente esse hormônio do seu corpo e você volte a ciclar normalmente. Quando eu falo volte a ciclar, eu não estou falando só da menstruação. Quando eu falo que você vai voltar a ciclar, eu estou falando que você vai voltar a ter todos os eventos que fazem parte do ciclo menstrual, que é a menstruação, que é o aumento da vascularização do útero, o aumento da preparação do útero para uma gravidez, que é a sua ovulação, que é o período que vem depois da ovulação, a fase não fértil, que é a TPM, que é tudo isso que forma o nosso ciclo, tá? Então você vai voltar a ciclar, mas para voltar a ciclar, o seu corpo vai ter que eliminar completamente esse hormônio que você vinha injetando no seu corpo, que você falou que era 3 anos, né, que você passou usando esse anticoncepcional injetável, tá? E uma informação é que os injetáveis trimestrais demoram muito mais para serem eliminados pelo nosso corpo do que o mensal, tá? Mas ambos são medicamentos injetados na musculatura e por isso, mesmo que você não tome aquela próxima dose que você teria que tomar, pode ser que você leve um tempinho aí para que o seu corpo elimine completamente esse hormônio de você e você volte a ciclar, né? Lembrando que o início do ciclo, o marco do início do seu ciclo é a menstruação. Então, que você volte aí a menstruar de forma regular novamente, tá bom? Então, espera só mais um pouquinho aí que logo, logo seu corpo vai estar livre desses hormônios e você vai ciclar normalmente e com sorte vai ovular e vai engravidar e vai dar tudo certo, tá bom? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês respondendo essas perguntas. Até o próximo vídeo então. Beijo. Tchau, tchau.